Bom dia, pessoal. Bom dia para quem acorda tarde, né? Que já são 10h30. Nossa live tá muito quântica, né? Muito descontínua. Um dia quinta-feira, 8 horas, outro dia quarta-feira, 8 horas, outro dia é 1h30 da tarde, hoje 10h30. Mas é isso, né, gente? A gente tem que adaptar a agenda do convidado. O Gustavo, faz tempo que eu tô namorando ele aqui para esse bate-papo. Agenda super cheia do Gustavo, mas conseguimos encaixar finalmente nesse horário, né? Então o Gustavo já tá pegar ele aqui. Hoje a nossa live vai ser um pouco mais curtinha, vai ser 40 minutos. Deixa Oi, eu. Elaine, Oi! Ai, que bom, você já tá aí. tudo Como bem? é que bom? Tava falando aqui que eu tô te namorando há semanas. Obrigada por você ter conseguido esse tempinho. Uma alegria. Que bom que deu Mas certo. que bom. E eu sempre insistente porque eu gosto muito do seu tema. Eu acho que é um tema que casa muito com a física quântica e espiritualidade. Apesar de você falar, né, que na psicologia positiva não tem essa abordagem quântica diretamente, mas é um trabalho que nasce, né, com a intenção do Dalai Lama, né, que já tem toda essa conexão com a espiritualidade. E o Dalai Lama defende muito a física quântica, né? Eu acho muito bacana como ele é atual, né? Muito Tem um post dele que ele fala a religião sem a física quântica é incompleta. Achei muito bacana. bacana. Ele é um Então, grande defensor também da própria psicologia positiva. Ele, sim, ele conduziu vários estudos junto com o Richard Davidson, né, isso. neurocientista. Então, é interessante mesmo. Eu não sabia dessa conexão com a física quântica também. Pois é, ele defendia isso, né? Tem um livro dele, Universo em um Átomo, que é um livro antigo já, eu não me lembro exatamente o ano agora, mas nós fizemos um estudo dele no início do ano. E nesse livro ele fala dessa aspiração, né, de que a psicologia pudesse trazer o enfoque para as coisas positivas e não do jeito que era, né? Porque do jeito que era, não, do jeito que é, algumas linhas, né? Que tem a sua utilidade também, claro, mas foca só a parte ruim, né? Do ser humano, das emoções. E ele já trazia essa aspiração, né? De que houvesse essa outra abordagem da psicologia. E é uma abordagem que a espiritualidade já acontece, né? Como é que fica isso, Gustavo, dessa questão? Vocês abordam como uma coisa mais dentro da psicologia ou a espiritualidade já entra naturalmente ou fica uma distinção? Como é que funciona? Ah, é bem interessante, porque a espiritualidade dentro da psicologia positiva ela é abordada de diferentes formas, né? O que é muito interessante, porque de certa forma é a ciência, né, voltando a falar de espiritualidade. Então, no conceito do professor Tal Ben-Shahar, é, é, ficou conhecido, né, o professor da aula mais concorrida de Harvard, até teve conosco aqui no Congresso em 2018. No conceito dele de felicidade, a felicidade é a combinação de 5 componentes, que é o bem-estar físico, o bem-estar emocional, relacional, intelectual e espiritual. Então, ele está trazendo o bem-estar espiritual como um componente vital, né, da nossa felicidade, porque o que ele está dizendo é que, para muitas pessoas, a felicidade pode parecer uma abstração. Então, fica muito difícil tanto conceituar quanto pensar caminhos mesmo para ser mais feliz. Então, quando ele traz, né, esses 5 componentes, ele está dizendo que através do foco na construção desses 5 componentes de bem-estar, nós vamos acabar encontrando a felicidade. Ele explica que o bem-estar espiritual não necessariamente tem a ver com uma religião ou com a crença em Deus, mas com o sentido e o significado que nós damos à nossa vida
E aí ele faz uma distinção tanto no significado das pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia, quanto num sentido macro para a nossa existência. Então é esse preenchimento interno, né, de certa forma, aqui que ele está falando, o que vai convergir com aquela ideia, né, de Aristóteles da felicidade hedônica e eudaimônica, né, felicidade interna e externa, etc., que está muito presente dentro da psicologia positiva, mas para além desse conceito, o enquadramento científico, teórico da psicologia positiva, assim, a espinha dorsal é o tema das virtudes e forças de caráter. Um grande estudo, né, feito mais de 3 anos, feito por diversos pesquisadores, para buscar compreender se existiram virtudes que tivessem sido almejadas durante toda a história da humanidade, em diferentes lugares geográficos, diferentes correntes religiosas, filosóficas, etc. E a espiritualidade é uma dessas virtudes. E embaixo dessa virtude da espiritualidade tem... desculpe, a espiritualidade é uma força de caráter que está embaixo da virtude da transcendência, na verdade. Então, essa virtude, né, é um pouco mais macro, e a espiritualidade como uma força de caráter. E aí, como força de caráter, de novo, toda uma conceituação dela, toda uma importância nos seus estudos. E aí, até a percepção de que pessoas que têm essa força de caráter mais desenvolvida têm menos propensão a estresse e ansiedade, tem maior conexão com sentido e significado para a sua vida. E, portanto, né, seria uma das forças de caráter até mais importantes na própria construção de felicidade. E aí, puxa, eu realmente acho incrível, né, como tem uma ciência hoje falando sobre transcendência, falando sobre espiritualidade, conceituando de alguma forma, estudando, buscando elementos históricos, né, alargando o conhecimento. Eu acho que é realmente fascinante. Nossa, totalmente fascinante, totalmente. Porque esse outro olhar sobre as virtudes, né? Que é algo cientificamente comprovado que faz bem para a nossa vida. Não é uma questão de ser bonzinho, não é uma questão, né, de eu vou fazer o bem para ir para o céu. Não é isso, é algo concreto, né? É algo que é mensurável hoje, né? Dentro da neurociência, da química do corpo, né? Então a gente que é muito dentro também da linguagem do Dalai Lama, que ele puxa muito hoje a questão da ética, né? Ele não coloca a coisa no contexto religioso, né? Ele fala: eu não sou budista, minha religião é o amor, o meu templo é a natureza, né? Então ele traz essa visão que eu acho perfeita. A gente vê que a prática da virtude, ela vai colaborar para o nosso bem-estar, em primeiro lugar, para o nosso equilíbrio, né? Não é para o outro, né? É para o outro também, porque não existe dentro e fora, né? Tudo junto. Se é bom para você, automaticamente é bom para todo mundo em volta, né? Mas esse outro olhar eu acho muito moderno, muito século XXI. Muito paradigma quântico, né? Por isso que eu gosto de trazer essa conversa para a física quântica, porque a física quântica... por que, né, que eu proponho às pessoas estudar física quântica? É para fazer essa mudança de paradigma, né? Para ter esse outro olhar no mundo. E a tua área de trabalho, ela vai diretamente, né, nessa mudança de olhar, né? Que eu acho maravilhoso, que complementa assim de uma forma espetacular. Que é no fundo até o que eu mais escuto assim das pessoas que fazem, né, as suas transformações, que é também um pouco do processo que eu passei, mas o meu processo acho que envolveu mais mudanças. Mas muitas pessoas que me dizem: puxa, Gustavo, depois desse tempo de caminhada, de cursos, de reflexões, o que eu percebo é que, na prática, assim, minha vida não mudou nada, né? Eu continuo casado com a mesma pessoa, eu continuo morando no mesmo lugar, eu continuo no mesmo trabalho, mas, ao mesmo tempo, mudou tudo. Porque, internamente, a gente modifica. E é isso que você está falando, né? Quando eu mudo internamente, eu alterno, eu mudo totalmente o externo, e no fundo, né, acabo percebendo que interno e externo é a mesma coisa, né?
É, é. É como se a gente tivesse... Dalai Lama dá esse exemplo da jarra na água, né? Como desculpe, da água da jarra, como a água se molda ao jarro e como tem essa película, né? Que é o que separa a água do mundo externo, enfim. E como esses estudos vêm avançando. E aí, para além da psicologia positiva, eu gosto muito dos estudos da Dana Zohar, que fala especificamente da inteligência espiritual, né? Que, assim como a gente demorou, né, para assimilar o que o professor Daniel Goleman trouxe enquanto inteligência emocional e até que isso se popularizasse realmente, eu vejo que a gente tem aí uma jornada, né, nos próximos 20 anos em que realmente essa questão da espiritualidade vai ficar mais latente mesmo. Nossa, eu adorei esse termo, inteligência espiritual. Me manda algum artigo dela, alguma coisa. Quero compartilhar isso com os meus alunos também. Que bacana. É um estudo impressionante mesmo, porque o que até estudos dela com a neurociência perceberam é que quando as pessoas entram numa meditação profunda ou numa oração profunda ou elas se lembram de experiências tidas como espirituais, até no caso de pacientes com EQM, o simples fato da lembrança, né, dessa experiência nesse estado de quase morte, depois pessoas que tiveram experiências astrais, né, fora do corpo e se lembram dessas experiências. Toda vez que isso está acontecendo, é uma área do cérebro que está ativa, uma mesma área. Então, não importa qual seja a religião, não importa qual seja o tipo de experiência tida como espiritual, a simples memória dessa experiência, ou, né, no caso de uma oração, no caso de uma meditação, o que está ativo é esse mesmo ponto, que foi chamado, então, como o ponto de Deus pelos neurocientistas, né, os neuropesquisadores, e é onde essa pesquisadora chamada Dana Zohar está se dedicando a estudar e então criando esse termo, né, de inteligência espiritual, que é o desenvolvimento dessa área do cérebro. Ela percebe que quanto mais espiritualidade a pessoa tem e pratica, mais essa área do cérebro está desenvolvida e mais benefícios ela percebe, muito no sentido até disso que a psicologia positiva vem estudando. Olha que bacana. Engraçado que essa semana uma aluna me mandou uma mensagem perguntando justamente de algo relacionado a esse estudo que você falou agora. E espero que ela esteja assistindo a live. Se não está assistindo agora, ela vai assistir depois, que ela acompanha todas as lives. Tá aí a resposta, olha, Íria. Que bacana, tá vendo? Foi uma sincronicidade. Porque a gente percebe, né? Eu fiz 7 anos de terapia de base psicanalítica, né? E depois eu comecei a aprofundar na meditação, no caminho espiritual. E aí eu vi como que, de certa forma, aquilo se complementou, né? E eu vi como que uma limitação na abordagem anterior que eu tive, né? Não que não foi útil, foi muito útil, me levou assim a galgar assim, muita coisa. Mas tem uma limitação, porque chega uma hora você tem que incluir o espiritual. Não adianta, né? Se a gente for aquela psicologia tradicional, só, né, a coisa do ego, superego, id, inconsciente e tal, aquilo tem um limite ali, né? Que daí você não vai à frente, né? E aí eu vi que, nossa, com a meditação eu posso dizer que eu andei mais, assim, foi mais rápido, né? Claro que também por eu talvez por já ter feito um outro trabalho antes, mas é crucial essa visão, né? Que engloba essa parte. Inclusive no Mindfulness, eu não conheço também, né, profundamente, mas eu conheço uma abordagem que traz, que a gente chama de 4 incomensuráveis, né? Que é compaixão, amor, alegria e equanimidade. E isso inclui no Mindfulness, né? Também. Eu não sei, vocês trabalham Mindfulness? Como é que é a abordagem da psicologia positiva? A psicologia positiva propõe diversos exercícios, né? Para que a pessoa possa ir fazendo algo na prática, né?
E eu acho interessante essa reflexão, porque não podia ser uma ciência mais ocidental, né? Aquela que propõe fazer algo para sermos mais felizes, né? No Oriente isso quase não seria compreendido, porque lá eles vão dizer que é a esfera do ser que vai alimentar do fazer e não vice-versa. Mas claro que também nas tradições orientais existem diversas práticas, né? Então, no fundo, eu vejo como, mais uma vez, convergente nessa ideia de que a gente está preparando o terreno interno para que possa florescer, né? Como o Martin Seligman diz, essa felicidade autêntica, essa felicidade genuína. E aí o mindfulness ele se encaixa muito bem com a psicologia positiva, como um exercício de presença realmente e um estado, né? Esse estado de abertura, esse estado de curiosidade frente à vida. Então, são vários autores que colocam o mindfulness. A psicologia positiva desenvolveu o savoring, né? Que é essa capacidade de apreciação mesmo. O verbo to savor em inglês quer dizer saborear. Então, essa é a nossa capacidade realmente de saborear o momento presente. Porque o que a psicologia positiva está dizendo, resgatando esse conceito de felicidade hedônica e eudaimônica, é que a felicidade hedônica ela é muito importante. E que ela tem passado muitas vezes batida pelo nosso olhar. A gente está tão atarefado e correndo tanto que a gente acaba não prestando atenção nesses momentos felizes que nós estamos experimentando, vivendo, nos momentos prazerosos que nós temos. Então, o mindfulness e o savoring são muito importantes para que a gente possa estar presente a esses momentos que nós estamos vivendo e realmente desfrutá-los. O próprio flow, né, do professor Mihaly, que fez aí a sua passagem recentemente, ele que é também um dos pais da psicologia positiva, os estudos dele são pré-psicologia positiva, né? Ele começa os estudos lá dos anos 60, mas quando o professor Martin Seligman faz esse chamado, né, aos psicólogos para que se dediquem ao estudo do lado positivo da vida humana, o Mihaly logo se candidata, inclusive a gente diz, né, que a psicologia positiva tem uma certidão de nascimento, porque nos anos 2000 teve uma publicação de uma edição extra do jornalzinho da APA, da Associação Norte-Americana de Psicologia, unicamente com artigos olhando para esse lado positivo. E o artigo do Martin Seligman ele é escrito em conjunto com o Mihaly. Então, eles já tinham, né, uma relação, e acho que isso, eu gosto de citar esse exemplo porque mostra realmente o peso que o professor Mihaly tem nessa história. E o que é o flow, né? Eu estou vendo que a Aline está por aqui, a gente estava até conversando sobre isso esses dias. Entre outros, né, o flow é essa nossa capacidade de engajar nossa atenção na atividade que está sendo realizada. Ou seja, nós estamos falando de foco, ou seja, nós estamos falando aqui de presença mesmo, né, da nossa capacidade de estarmos presentes naquilo que estamos realizando. Ou seja, tem muita similaridade entre diversas práticas, né, de meditação budista com o flow, com o mindfulness. O mindfulness foi desenvolvido no MIT, e ele na prática, uma meditação para ocidentais, né? O que percebeu-se é que para nós aqui no Ocidente, que não temos essa prática desde a infância, é muito difícil, né? Que seja a posição, né, da flor de lótus, de perna cruzada, enfim, que já é complicada, né, para muitas pessoas. Para mim, inclusive, né, com a minha elasticidade aqui, eu tenho um pouco de dificuldade. Então, na verdade, o mindfulness é uma meditação para ocidentais. E o flow, de certa forma, também é uma forma de meditação ativa, né? E a gente está falando muito aqui desse estado de presença realmente, que aí tem muita convergência com as práticas orientais, em especial com o próprio budismo. A Aline colocou aqui, né? O mindfulness, mais o flow, mais o zazen, né? Isso tudo. Nossa, é muito lindo a gente, né, olhar nessa perspectiva, né, da inteligência espiritual, né? Isso é um grande avanço, realmente, porque a gente sai daquele paradigma clássico, né, que o espiritual é uma coisa, o material é outra, né? Isso aí é um paradigma extremamente limitante, né? E, como eu sempre falo, não dá conta do século XXI com os desafios que tem, né?
Hoje em dia, os desafios, se a gente não mudar a mente, não mudar o paradigma, nós estamos correndo risco de vida, né? Sem dúvida. É. De- A nossa sociedade adoeceu por conta disso, né? completamente, Os níveis que nós completamente. temos de ansiedade, de estresse, de depressão, de insatisfação com o trabalho, que leva, né, essa crise que nós estamos, né, de burnout, de síndrome do pânico, até, enfim, levando ao suicídio mesmo, levando à morte em último É, caso. É um retrato. Roberto Crema fala muito sobre isso, né? Ele fala que a doença da nossa época é a doença da desconexão mesmo. Nós estamos nossa, total. conectados de nós mesmos É, portanto, desconectados do outro e, portanto, é, desconectados do meio ambiente e por isso fazemos o que fazemos com o nosso corpo, com as nossas relações, com a nossa casa. é. E eu percebo isso, Eliane, quando, né, dando aula sobre flow, por exemplo, eu pergunto para os alunos numa questão de entendimento mesmo, porque as nossas atividades favoritas, os nossos hobbies, são a primeira porta de flow, né, onde a gente se conecta com Uhum, esse estado de engajamento com a atividade, fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. E aí, uhum, quando eu pergunto sobre atividades favoritas, eu percebo que as pessoas têm dificuldade em responder, às vezes. uhum. Eu pergunto, mas e no seu tempo livre? O que você faz no seu horário de lazer? E a pessoa fica, sabe, lazer, né? Tempo livre, e às vezes não consegue pensar em lazer ativo, né? Apenas lazer passivo, Netflix, redes É, sociais, enfim, nada contra, né? Isso faz parte é, do nosso momento, mas o lazer ativo é aquele que vai trazer essa conexão, né, da mente com a atividade, e, portanto, vai trazer um relaxamento é. mental. Então, E, isso é uma amostra, né, do quão é, desconectados nós estamos. e a coisa está tão grave que as escolas agora, né, já entraram para esse ritmo mais competitivo para as crianças, né? Então, muita atenção hoje, né, para colocar um filho na escola, porque tem escolas que já assumiram esse papel, né? De nós educamos para líderes, nós educamos para e aí a criança já pequenininha já entra nesse ritmo, né, de produzir, de competitividade, né? Então é muito grave, realmente, é muito grave, né? É um paradigma assim que a gente tem que acordar, porque, né, a gente está, né, se prejudicando, né, se matando a nível individual e a nível de raça, porque o planeta está morrendo também, né? Então a confusão é como a gente falou, dentro e fora não tem diferença. É. Então, olha o planeta como é que está. E aí o problema da tecnologia, né? Que é solução e é problema ao mesmo tempo. Né? Primeira nobre verdade do Buda, né? Problema e solução ao mesmo tempo, é alegria e sofrimento na mesma moeda, né? Porque a tecnologia ela é um poder. Aí você coloca esse poder na mão de uma mente que está nesse estado aí que você descreveu. Então, eu acho que é um ponto assim que a gente tem que jogar luz também, porque esses dias eu estava lendo sobre o computador quântico, né? Que a China teve lá um grande avanço, né? Para fazer esse computador, que ele já tem lá um computador, né? E aí eles colocaram na matéria, né? Esse computador ele faz 1 trilhão de vezes mais rápido os cálculos. E com isso podemos pesquisar coisas para a cura do câncer, colocou lá vários pontos, né? Super benéficos. Então, mas isso de certa forma é um mito também, sabe? Porque a gente fica acreditando sempre que a tecnologia vai resolver. Né? Não, não, agora nós vamos achar a cura do câncer, não é, gente. Assim, não que a tecnologia não vá ajudar, mas na real, né, o que acontece é que a tecnologia é usada de uma forma muito distorcida também. Perfeito. A gente está vendo aí, né, quantidade de transgênicos, né? A gente não sabe o quanto, não estão o foco não é se aquilo vai trazer mais benefício para o corpo. O foco é a economia, é que você vai lá, altera a genética do alimento e aquilo dá mais lucro. Né? Então, a tecnologia por si só, ela pode complicar a vida.
Eu tenho um pouco de medo desse computador quântico, eu vou falar a verdade Muito, para muito você. medo. A gente Sabe? nunca teve tanta tecnologia, né? A gente nunca viveu tanto. A gente É, nunca teve à nossa disposição tantas possibilidades de prolongar a nossa vida, né? é. A nossa saúde nunca teve tantos recursos e mesmo assim nós nunca estivemos tão infelizes E também. doentes também, né? E Exatamente. doentes também. Então, eu acho que é uma coisa muito ilusória, assim, muito Alice no País das Maravilhas, assim, a gente cair nesse conto ainda, né? De que basta criar tecnologia, que tendo tecnologia as coisas vão... Não vão, a tecnologia acaba sendo usada de maneira distorcida, obviamente, porque a mente que está por trás está né, tá desequilibrada. Então, mudar realmente esse olhar, né? Não é o fora, é o dentro. Então, vamos buscar isso aí que você falou. Né? Se reconectar, né? Respeitar o seu momento de lazer, o seu momento de ser, né? Porque no Oriente é muito ser, 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 né? E pouco fazer. Aí desequilibra também. E a gente aqui é muito fazer, fazer, fazer e negligencia totalmente o ser, né? Aí desequilibra total também. Então, mas é bonito de ver, né? Que no meio disso tudo surgem coisas boas, né? Coisas novas também, verdadeiramente benéficas. Eu entendo a própria psicologia positiva, para mim, particularmente, tem sido uma via de autoconhecimento. Aham, Porque, como você bem disse, de certa forma, para de olhar tanto para o negativo e aham. passa a olhar para o positivo. Porque a própria terapia, em todas as suas linhas, ela tem muito o olhar para o negativo. E não que não seja importante olhar para os problemas e olharmos para essas sombras da nossa Uhum. história e de nós mesmos, mas o fato é que o olhar excessivo para o É, negativo pode nos deixar também presos nesse lugar de exatamente. negatividade. Então, a própria psicologia positiva se coloca nesse lugar como um ponto de equilíbrio, porque hoje a gente sabe também que o foco excessivo no positivo ele também não é saudável, né? Ele pode Também é. acabar criando superficialmente uma ilusão de bem-estar que não cria suas raízes. Então, é preciso olhar, sim, para sombras, para o negativo, mas a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio, realmente, também com o positivo. E, nesse sentido, eu vejo que ele pode ser uma jornada espiritual também. Uhum. A espiritualidade ela pode se dar por uma via científica. Eu percebo que muitas pessoas fazem um encontro com a espiritualidade através do corpo físico, né? Uhum. Outras começam pela mente. Então, não tem uma receita de bolo, né? Não tem um caminho pronto. E ao mesmo tempo que ele é subjetivo, que ele é individual e que ele é diferente para cada um, ele vai ter esse fundo de uma mesma percepção de verdade, né? de realidade. E nesse sentido também, eu vejo a própria pandemia como esse grande alarme, né? Como se estivesse tocando um despertador aqui, nos chamando mesmo para acordar, né? E para É, acordar realmente para um nível de consciência, porque se nós não mudarmos a forma como nós nos relacionamos com o planeta, né, o nosso estilo de vida mesmo, esse despertador vai voltar a tocar daqui a 10 minutos, né, que a gente coloca no soneca, é, e ele vai voltar mais forte, né, para chacoalhar exatamente. mesmo. E é um pouco É, disso que você está trazendo, Eliane, que é a nossa relação com o planeta, com o meio ambiente, a nossa relação com o trabalho, né? A nossa relação com o fazer e o ser, é a nossa relação com a educação, quer dizer, é como nós construímos realmente todo esse nosso estilo de vida atual que é incompatível. Ele não é sustentável. O nosso planeta exatamente. ele não aguenta o nosso estilo de vida. É, Então, essa modificação ela realmente precisa ser feita de maneira urgente, ela precisa ser feita de maneira profunda,
porque nós estamos adoecendo, nós estamos com as nossas relações doentes, nosso planeta está doente e a pandemia ela é só um chamado mesmo, né? Para que a gente É. realmente possa olhar para tudo isso que está acontecendo. Nossa, perfeito, Gustavo. Muito bom, muito obrigada. Já estamos nos aproximando aqui do final, já estamos nos últimos 10 minutos. Essa sua fala aí foi perfeita, né? Realmente, todo mundo que está assistindo a live, quem vai assistir ainda, né? Guardem isso que o Gustavo falou e realmente se motivem, né, a fazer parte dessa mudança, porque cada um que faz o seu movimento conta muito, né? É a história da massa crítica. Se um número pequeno de pessoas fizer o movimento, aquilo leva ao todo, né? Nós estamos interconectados, a física quântica mostra isso, e mostra principalmente que né, qualquer movimento que seja baseado numa consciência mais ampla, né, numa consciência mais expandida, de uma vibração positiva, ele carrega muito mais energia do que as pessoas que estão se movimentando, né, de uma maneira de consciência estreita. Então, o movimento de cada um faz muita diferença. E aí, da minha parte, para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho, que é um tema assim, que está muito presente hoje, que é a depressão, né? Como que a psicologia positiva olha, lida, né? O que a gente poderia deixar para pessoas que estão passando por esse problema? O que você me diz? Puxa, esse é um tema realmente bastante complexo dentro da própria psicologia positiva. Não, é complexo em qualquer área, né? Qualquer seara, né? Qualquer esfera. Qualquer esfera. Por isso que a gente está sempre, a gente pergunta aqui, pergunta ali, porque não tem uma resposta definitiva, com certeza, né? Mas, assim, uma abordagem. Os pesquisadores, assim, dentro desse paradigma de ciência, né, mais uma vez, como a gente falou da outra vez, né, paradigma materialista da ciência, a psicologia positiva entende que uma parte da nossa felicidade está nas nossas mãos. É diferente do que vai dizer o budismo, né, que vai dizer que independente das condições externas, né, toda a nossa felicidade e bem-estar está aqui dentro da nossa autorresponsabilidade. A ciência vai dizer que é uma parte. E de certa forma, eu acho importante dizer que essa ciência não é uma grande, não é um grande remédio mágico para todos os problemas, né? Tem pessoas que vão se conectar mais com essa linha de ciência, assim como tem pessoas que se conectam mais com a espiritualidade e dentro da espiritualidade as suas diferentes linhas. Para a psicologia, quando se pensa em depressão e até em níveis mais graves, entende-se que existem tratamentos mais efetivos do que a psicologia positiva, que é para tirar a pessoa desse lugar de sofrimento, né? Que a psicologia positiva tem um efeito muito melhor para as pessoas que estão num nível de neutralidade para positivo, e aqui é onde tem-se um grande impacto. A pessoa pode colher muitos benefícios, aumentando largamente o seu bem-estar a partir dos conhecimentos e das práticas da psicologia positiva. Agora, tem linhas de estudo, a chamada psicologia positiva 2.0, né, que integra bastante desse negativo nos seus estudos, entende que é possível, sim, o tratamento a partir da psicologia positiva, ou usando também elementos da psicologia positiva. E o fato é que eu tenho vários relatos de pessoas que estavam enfrentando quadros graves de depressão e que encontraram saída com a psicologia positiva. Agora, não é a exceção que faz a regra, né? Eu conversando com muitos psicólogos, eu entendo também que existem possibilidades melhores de tratamento para depressões mais graves do que a própria psicologia positiva. É muito difícil, né? A pessoa, quando está num estado muito grave, muito crítico, conseguir pensar, né, em questões positivas da vida, conseguir ter esse olhar de gratidão, por exemplo, que a gente sabe que é tão efetivo. Então, eu acho que existem linhas de resgate que realmente podem ser mais efetivas, o que não descarta, né,
a psicologia positiva como tratamento clínico, como uma ferramenta possível que É. pode ser utilizada em conjunto, né, com outras Uhum. técnicas e tratamentos. Ah, maravilhoso. É isso que eu ia falar. São meios hábeis, né, Gustavo? Meios hábeis. São meios hábeis e cada meio hábil tem o seu momento. Então, como eu experienciei, né? Eu tive o meu momento da psicologia, da terapia de base psicanalítica, que foi muito útil naquele momento. Depois chega um outro momento, que você precisa de um outro meio hábil, né? Então, o rico é a gente ter essa disponibilidade, né? Essa variedade de meios. Então, vai realmente um pouco de autoconhecimento, né? A pessoa tem que ter, pelo menos, para começar esse processo. Né? Realmente, como você falou, ver aonde ela se identifica mais. Né? A própria medicação, eu acho que no momento crítico é muito benéfico. Com certeza. Né? O problema da medicação é a pessoa tomar aquilo como o tratamento, né? É. Então, Sem não é agir o na causa, tratamento. né? Fica tratando o sintoma e não age na causa. É o que a Luz da Lua É, está perguntando aqui sobre a síndrome do pânico, né? Se ajuda também. isso. Veja, a síndrome do pânico, ela é a ansiedade levada ao extremo. E a ansiedade é essa incapacidade de estarmos, né, no momento presente. É uma agitação mental tão intensa que não nos permite um estado de presença que é onde a gente poderia repousar, né, mentalmente, Uhum. encontrar tranquilidade, encontrar paz interior. Agora, pessoas que estão num estado, né, de extremo, né, passando realmente pela cima e tendo as crises, eu não acho que, na maioria dos casos, a simples meditação vai resolver, ainda mais para quem nunca meditou, porque não vai É, conseguir entrar nesse é, estado. Para as pessoas que já têm uma construção de é, prática, eu tenho certeza que a meditação ajuda. Eu tenho certeza que a meditação vai ajudar em qualquer momento, mas em casos mais agudos, eu tenho certeza que, como a Eliane está falando, a medicação vai ser importante. O que precisa é, cuidar para que essa meditação não vire para sempre uma é, muleta, porque o é, problema está lá ainda na raiz para ser resolvido. Né? Não é tratando o sintoma exatamente. que eu vou resolver a causa. É. E a meditação, ela tem bem isso aí que você falou. A gente tem que meditar quando está tudo bem. Não é na hora, né? Então, os mestres falam isso o tempo inteiro. Aproveite o seu tempo, pratique, enquanto está tudo bem. Porque na hora que a crise vem, o que vai te valer é o que você já tem de prática. Não é uma coisa que você vai começar a praticar na hora da crise. Aí vai ser muito difícil, você não vai conseguir. Né? Então, você tem que trazer isso para o seu dia a dia, para a sua rotina, né? Fazendo parte da sua vida. Aí, no momento de uma crise, você já vai ter aquilo instalado, né? Aquele software já vai estar instalado para te ajudar. Então, é isso, gente. Já estamos terminando. A Daniela comentou aqui, são tentativas, né? Porém, podem ou não dar resultado, exatamente como na própria medicina tradicional, às vezes a gente toma um super antibiótico e não dá resultado também. Então, assim são todos os tratamentos, né? Depois ela também comenta, você não vê ninguém orientar um depressivo que é depressão, e nem qual nível que está passando naquele momento. Pois é, por isso que a gente sempre pergunta, porque parece que sempre falta um pouco de informação, né? Um pouco mais de esclarecimento nesse tema aí tão complexo, né? E tão presente hoje, que são as doenças psiquiátricas, né? Depressão, ansiedade. A ansiedade também está muito relacionada à depressão, né? Às vezes as pessoas também colocam como duas coisas separadas, mas eu já vi alguns médicos, né, dizerem que veem isso como um mesmo distúrbio, né? Na verdade, ansiedade e depressão é tudo uma coisa só. Mas então é isso, Gustavo. Muito obrigada. Não sei se você quer deixar alguma mensagem aí, alguma fala final. Então, Eu deixo quero com você. agradecer, Eliane, a possibilidade de estar aqui com você mais uma vez, né? Eu acho tão importante a forma como você traz esses pontos da física quântica e os paralelos com a espiritualidade, com o budismo, porque, de certa forma, vão auxiliando as pessoas a assentarem até a espiritualidade dentro de si, de outras formas mesmo, porque
não é do paradigma, né, do problema que a gente vai conseguir resolvê-lo. A gente precisa mudar o paradigma para resolver esse problema que a gente criou. E esse é um problema que está cada vez mais latente na nossa sociedade, que é o da doença, essas doenças de fundo mental, de fundo emocional, de fundo psiquiátrico, como você bem trouxe. E aí a gente está falando de transformações muito profundas na forma como nós enxergamos o mundo, vemos a realidade. E a ciência tem um papel muito importante aqui dentro. Os avanços que nós temos, graças a essa tecnologia que nós aqui também falamos, né, heroína ou vilã, são muito importantes e podem nos levar a essa compreensão, mas que, independente da via que eu escolha, não tem como fugir do autoconhecimento. Eu acho que essa é a palavra de ordem para todos nós nesse momento, e se faz cada vez mais importante. A própria psicologia positiva, a própria ciência da felicidade, em muitos graus e esferas, vão dizer como é que eu vou pensar em bem-estar emocional sem autoconhecimento, como é que eu vou falar em bem-estar físico que seja sem autoconhecimento, ou seja, é a própria ciência nos chamando para essa jornada interna. Perfeito. Muito bom, Gustavo. A Daniela está fazendo mais comentários aqui. Muito bom, Daniela, muito pertinente, mas a gente tem que terminar agora a live, que já deu o nosso tempo. Mas pode mandar mensagem para a gente no direct, vamos continuar essa conversa, porque realmente é um tema muito importante. Muito obrigada, Gustavo, uma felicidade, muito produtivo sempre te ouvir. Tenho certeza que essa live vai beneficiar muitas pessoas. E assim, devagarzinho, a gente vai dar esse salto quântico aí, tenho certeza. Um beijo. Um grande abraço. Gente. Um ótimo tchau, dia. gente. Obrigado. Tchau.